Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre O Agente Secreto, filme dirigido e escrito por Kleber Mendonça Filho, nossa segunda indicação seguida ao Oscar e também dobradinha no Globo de Ouro 2026, hein, Kel? Maravilha, né? É bom demais ver o cinema brasileiro alcançando esses lugares, ver cinema sendo um assunto, tipo, que todo mundo tá se falando, todo mundo tá gostando de ir ao cinema, falando sobre filmes, isso é muito importante. Com certeza, e a gente não podia ficar de fora dessa festa, a gente com certeza ia gravar o podcast sobre o Agente Secreto e gravando em clima de carnaval de Olinda, né, os bonecões desfilando aqui na nossa frente. Estamos aqui nessa folia por o Agente Secreto e o cinema brasileiro. Carnaval recifense, né, fazendo aí a sua festa no mundo. Lembrando lá que no Festival de Cannes teve aquela entrada com o frevo, né, no tapete vermelho, que se repetiu depois em outros eventos. O Agente Secreto, que teve sua pré-estreia no Brasil, lá em Recife, né, a sua primeira exibição, depois passou por festivais. Eu tive a oportunidade de assisti-lo no Festival de Brasília. Eu e a Kel vimos também na Mostra Cine BH. Depois o filme estreou nos cinemas em novembro, está aí em cartaz até hoje. E com as indicações aos prêmios, continua enchendo salas, né? Mais de 2 milhões de espectadores. Isso é também um motivo enorme para a gente comemorar. Afinal de contas, a gente está vendo um sucesso de bilheteria com um filme como O Agente Secreto e também com um filme como Ainda Estou Aqui no ano passado. Até então, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente via sucesso de bilheteria de filmes brasileiros com comédias globais, né, com artistas globais, filmes da Xuxa, dos Trapalhões, né, filmes que têm essa que é a verdadeira cara do cinema brasileiro, né, aquilo pelo que a gente é reconhecido no mundo inteiro. Há muito tempo a gente não vinha observando esse sucesso. Talvez os últimos foram o Tropa de Elite e Cidade de Deus, né, já aí lá nos anos 2000. Então é se comemorar muito que esses dois filmes tenham levado tantas pessoas ao cinema e tenham conquistado tanto reconhecimento nas premiações. A gente está gravando esse podcast antes do Oscar 2026, antes da cerimônia de premiação, então a gente continue na torcida durante pelo menos aí mais um mês, né? O Oscar é só no dia 15 de março, a gente segue aí na torcida para que a gente conquiste aí os troféus aos quais estamos concorrendo: melhor filme internacional, melhor ator para o Wagner Moura e melhor elenco, melhor direção de elenco, que é esse prêmio inédito que a Academia colocou no Oscar este ano. Já estamos lá inaugurando. Lembrando que no Globo de Ouro, o Wagner Moura foi premiado como melhor ator e o filme ganhou como melhor filme falado em língua não inglesa. Eu e a Kel somos votantes internacionais do Globo de Ouro. Estivemos lá, participamos da votação. Temos o podcast em que a gente comenta todos os resultados do Globo de Ouro 2026. Corre no nosso feed se você ainda não ouviu. Peraí, que você falou estivemos lá, parece que estivemos lá em Los Angeles. Opa! E isso realmente é um sonho, mas ainda não aconteceu. Em breve, né? Esperamos. E bom, para a gente falar sobre o Agente Secreto hoje, estamos trazendo Ana Lúcia Andrade. Tudo bom, Ana? Oi, gente, que saudade de gravar com vocês, de falar de cinema, ainda mais do Oscar, ainda mais com mais um filme nosso, né? Pois é, você também não podia ficar de fora dessa festa, Ana. A gente, claro, que ia convidar você. Saudades também. Ana Lúcia, que é professora da Escola de Belas Artes da UFMG, está aqui conosco frequentemente nos nossos podcasts. É um grande prazer, uma grande alegria estar com você em mais uma temporada de premiações, né? Em mais uma temporada de Oscar. Você que escuta nossos podcasts, você que está chegando agora, olha aí no nosso feed também que nas edições anteriores do Oscar a gente sempre comenta os filmes
que estão concorrendo, e a Ana Lúcia sempre está lá com a gente. Ana, você viu a Agente Secreto 3 vezes já, né? 3 vezes. Na estreia, depois e agora, recentemente, para a gente poder gravar. E, assim, a cada vez que eu vejo, o filme cresce mais para mim. Olha só. São tantas camadas, né, que é muito bom a gente prestar atenção em mais detalhes, né, que o filme tem. Sim. Então sim. eu sou a única que viu uma vez só, né? Você só viu lá na Cine BH, né? Só vi na Cine BH. Kel. Pois é, mas é um filme tão bom, assim, que é como se eu tivesse visto ontem, sabe? Exato, que fica muito vivo na memória da gente, né? Sim. É. E isso de rever deve ser maravilhoso mesmo, porque na primeira vez você já percebe que tem muita coisa ali pra destrinchar, sabe? É. E aí eu quero rever em breve pra poder fazer isso que a Ana tá fazendo, sabe? Descobrir esses detalhes, que é uma delícia, né? Uma das melhores Sim. coisas de ser cinéfilo, de poder, sabe, voltar aos filmes é isso, é descobrir mais detalhes e falar, cara, que maravilhoso, né? Olha ali, Com certeza. naquele canto. Vou usar o meu bordão. É. Melhor do que ver um filme é rever um filme. Exato. Vou criar uma vinheta para rodar aqui no Não, no podcast. E você nem sente o filme passar, assim, né? As 2 Não, horas e 40. É muito incrível Eu vendo isso. pela Exato. terceira vez, já sabendo tudo que ia acontecer, mesmo assim, estava presa ali nos detalhes. É muito bom, né? O Kleber é um grande diretor. Sim, não, fantástico, e é impressionante como que ele vai aperfeiçoando a técnica dele a cada filme, né? Não vou nem entrar no quesito de um filme melhor que o outro, até porque eu não acho. Para mim, o Aquarius, para mim, ainda é o líder assim, da lista. Mas eu colocaria o Agente Secreto logo atrás do Aquarius, que eu acho um filme formidável, e o que eu estava falando dele aprimorar a técnica é justamente na direção, como que ele trabalha junto com os montadores, né? Uhum. Vai ficando tudo cada vez mais coeso, e, gente, trilha sonora é uma coisa também que sempre chama muita atenção nos filmes feitos pelo Kleber, e aqui tá assim também numa comunhão, né, com tudo que a gente vê, que tem sequências que, assim, sem a música não tem como aquilo funcionar, né? Nossa, eu fiquei pensando o que deve ser para a cabeça dos gringos que estão acostumados só com filme hollywoodiano, ver esse filme e numa cena de perseguição que começa no padrão deles, né, como a cena quase no final, né? Começa no padrão hollywoodiano, clichê e tal, e ela vai evoluindo com aquela música, com a banda de pífanos de Caruaru no fundo, é inacreditável. Aquilo é só o Kleber mesmo, né? Com a sua cinefilia e a sua ginga pernambucana para fazer aquilo. Sim, essa sequência é uma das sequências de ação mais incríveis que eu vi nos últimos anos. É formidável. Sim, é inacreditável. Eu acho que eles devem pirar com aquilo. Eles vão começar a procurar música brasileira para colocar nas trilhas agora. Mas isso que você falou, eu não consigo nem definir um melhor. Eu acho que eu tenho um carinho maior pelo Aquarius, mas eu falei isso numa entrevista que eu dei para o Estado de Minas, que o Kleber, esse filme, ele é uma confluência de tudo que ele já fez, né? Sim. Você vê, assim, que ele parece que vai caminhando e igual aquele monstro do Stranger Things, ele vai cooptando, ele vai colocando no corpo tudo que ele já fez e vai crescendo, né? É verdade, você identifica ali, por mais que o filme se passe em tempos anteriores aos outros filmes que ele fez, você identifica ali elementos do som ao redor, elementos do Bacurau, elementos do Aquarius, elementos até do Retratos Fantasmas, né? Sim, principalmente. Você pensar nessa ideia da sala de cinema, né? Uhum. Então, é um cinema referencial e autorreferencial, né? Intertextual e intratextual. Aí o Renato fazendo jus à dissertação de mestrado.
Fazendo jus ao mestrado, é isso aí. Mas para falar do Kleber não tem como não lembrar, né, da Sim. intertextualidade, da metalinguagem, porque ele tem um carinho externado pelo Quentin Tarantino, que é um diretor que também é super referencial nos seus filmes, e eu até diria que O Agente Secreto é o filme mais tarantinesco do Kleber, nesse sentido, porque você observa isso que a gente está falando, do uso das músicas que o Tarantino também faz, as referências a filmes, tem até o Sérgio Leone aqui, né? Sérgio Leone. Sim. E também o Ennio Morricone, Sim. né? Na trilha sonora. Tem o Tubarão lá do Spielberg, né? Então tem todas essas referências, esse amor pelo cinema. Se você até observar estruturalmente, né? O filme dividido em capítulos, como os outros do Kleber também, né? Mas eu acho que isso tudo, assim, é onde ele mostra que tem uma influência do Tarantino, né, no seu próprio cinema, e é onde a gente percebe que aqui é onde ele coloca isso mais, assim, em exercício, mas do seu próprio jeito, né? Quando eu falo que é um filme tarantinesco, não é que é um filme parecido com os que o Tarantino faz, mas tem elementos ali de construção narrativa, né, que o Kleber se apropria e coloca dentro das suas escolhas, dos seus temas. Né? Mas ao contrário do Tarantino, que ele faz uma colcha, uma salada de citações, de coisa que eles gostam, que ele gosta, o Kleber faz isso também, mas ele não está ligado à homenagem, né? Eu acho que a metalinguagem está intrínseca na estrutura narrativa dele. Sim. Ela é fundamental para esse imaginário cinematográfico que ele tem como crítico, né? Essa ideia da memória perpassar sempre a filmografia dele e do cinema, como ele diz no Retratos Fantasmas, o cinema de ficção ser um documentário de uma época, né? Sim. Então, se você não tem aquela memória da época, o próprio cinema, ainda mais um cinema de época, um filme de época, pode recriar uma memória que não existe pra gente, né? Pra mim existe muito clara 77, assim, eu tava ali, mesmo que eu não estivesse no Recife, eu reconheço aquele clima dos anos 70, aquele clima de ditadura, mas eu imagino que mesmo para quem não era daquela época, consegue sentir isso, né? Porque a recriação também é tão genial. Sim, o Thales Junqueira, né, trabalha na direção de arte, figurino assinado pela Rita Azevedo Gomes, e a gente observa que esse trabalho foi muito, muito bem executado e é palpável, né, assim, nesse sentido estético e das texturas, né, que o filme acolhe, até a textura da imagem mesmo, na fotografia, né? Sim. Que inclusive é de uma diretora de fotografia russa, mas que tem uma carreira já aqui no cinema latino também, já estabelecida, que é a Eugênia Alexandrova, e é uma fotografia que remete muito à imagem, à textura da imagem daquela época, né, dos anos 70. E quando a gente tem aqueles flash forwards eu não sei nem se a gente pode chamar de flash forward, mas tem os cortes no tempo, né, os saltos no tempo, em que a gente vai para o tempo presente, você observa que ele tem uma mudança, né, de cores e tudo, que nos faz sentir que essa textura das imagens dos anos 70 também são referenciais. Né? É excelente. É muito bom, assim. Ele falou que o Kleber falou, né, que é uma câmera que ele usou que é idêntica à que o Spielberg usou em Tubarão, assim. Então tem essas curiosidades, assim, para se aproximar da materialidade que é aquela época, né? Tipo, e eu penso muito nisso que a Ana falou, assim, essa metalinguagem dele, né, trazendo pra gente essa ideia de um cinema que é uma ferramenta para ver o mundo, entender o mundo, para poder compartilhar, para poder resgatar também. Então, é bem profunda, assim, essa relação dele com o cinema, porque passa pra gente a importância mesmo que o cinema tem para todas essas vertentes, né? Para tudo que a gente pode fazer
por meio do cinema, né? Entender, pensar. Então é muito massa, assim, essa confluência. E eu também não consigo identificar ainda um favorito. Acho que eu preciso rever, assim, em sequência para poder sacar. Porque todo o melhor filme do Kleber é o próximo. É incrível. E aí... porque ele vai amadurecendo, né? Ele vai, assim, afirmando cada vez mais o que ele tem a dizer, assim. E isso é maravilhoso, porque ele não se repete, né? Ele, na verdade, ele vai aprofundando coisas que ele já está dizendo desde o início, assim. Ele vai trazendo mais camadas e isso é muito genial, assim, no sentido de que como falar de coisas que dialogam em todos os filmes, né? Tipo, inclusive com Retratos Fantasmas é um diálogo muito direto, assim. Mas sem cair na repetição, sem cair em algo que seria desgastante, né? Pro artista, desgastante para quem acompanha esse artista. É sempre novo, mas sempre muito atrelado à visão de mundo dele, assim. Então, é uma autoralidade interessantíssima pro nosso cinema e pro cinema mundial. Eu também fico imaginando a galera de fora vendo e falando, caraca, o que é isso, sabe? Se impressionando mesmo. Pela riqueza de detalhes, pela riqueza do elenco, assim, que também é algo que o Kleber sabe reunir muito bem, né? Reunir um elenco de peso que até os coadjuvantes, eles são marcantes. Tipo, até os coadjuvantes, eles são importantes para aquela cena específica e te marca, assim. Outra característica comum com os filmes do Tarantino, né? Mas o Kleber, eu acho que ele eleva a máxima potência a ideia do cinema de autor, que é um roteiro e uma direção que não poderiam ser feitas por outras pessoas. Eu não consigo imaginar o Kleber dirigindo um roteiro de uma outra pessoa, sabe? Tipo os irmãos Coen. É uma autoralidade que tem a ver com a escrita, tem a ver com o pessoal dele, com a visão de mundo e de cinema dele, que ele não consegue se afastar. E essa visão de cinema é de um cinema que ele admira, que ele cita, mas que ele dá a volta nisso, né? Aquilo que o Billy Wilder falava do clichê. O clichê, ele é importante só se você usá-lo para você ir além dele. É o que eu acho que o Kleber faz. Então ele nos surpreende, te levando pela mão numa narrativa. Meio David Lynch também faz, só que o David Lynch com outro propósito, né? Sim. Ele vai te levando por um caminho que você está acostumado e de repente ele te larga num lugar e você tem que se virar. No melhor dos sentidos, assim, né? Então essa coisa, por exemplo, dos coadjuvantes, que a Kel falou, não é só coadjuvante importante, que você pega um ator para fazer famoso para fazer uma ponta. Não, ele pega gente que parece real, do mundo real, né? E eles parecem ter uma história só com pequenas informações que são dadas, né? A gente pode inferir o que é a vida daquelas pessoas com mínimas informações, sem ele se aprofundar. Exatamente. Ele te dá material para você construir mentalmente aquela trajetória, né? Por exemplo, aquele menino, o Clóvis, que é a dona Sebastiana, que vai lá pegar as malas, né, com ele, quando receber ele, né, que sobe na capota do carro. Sim. O Clóvis, ela fala, o pai dele queria que ele fosse homem, mas ele não é homem do jeito que ele gostaria. E pronto, você já entendeu aquele menino ali. Né, aqueles refugiados ali, que são vários refugiados. Eu tenho até uma amiga que falou comigo, é sobre a ditadura mesmo? Eu não vi a ditadura. Eu falei, gente, a ditadura, ela tá latente no filme inteiro, né? Ela é uma presença ausente. Isso que é o mais legal. Né? Isso é o mais legal. Sim. Eu espero que ela tenha, assim, né? Quando ela diz, eu não vi, eu espero que ela tenha dito literalmente. Tipo assim, eu não vi, sabe? Que ela queria sim, bem explícito. Viu o Milico porque entrando assim, ali no negócio. O sentimento de repressão, o sentimento de tensão, a coisa existindo no cotidiano tá ali
sabe, Sim. muito, muito forte. Não, e a câmera sempre se detém no retrato do Geisel na parede, né? Exato. E tá naquela confiança do poder que a ditadura assegurou a esses meganha, ainda mais no interior, que se sentem poderosos, incólumes, né? Sim, Tá nas entrelinhas daquilo que não é dito, mas que tá super sugerido nas reticências, que ele deixa para o espectador completar, sim, né? Claro que depende da capacidade de cada um, né? Nesses refugiados que temem ser descobertos, e esses refugiados podem ser políticos, podem ser sociais, né? Pode ser aquilo que não é aceito. E aí a gente não sabe direito o que está acontecendo, ele não explica nada, né? Igual a fala da dona Sebastiana, né? Eu fiz 3 coisas, mas eu não vou contar. Mas você imagina, né? É maravilhoso. Isso é muito bom, né? Isso é muito Então, bom. essa arrogância daquele delegado escroto, mas é um personagem maravilhoso, assim, do ponto de vista dramático e da atuação também, né? sim, Daquelas pessoas que criam um clima de tensão que perpassa pra gente. A gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente sente esse clima, que era exatamente o que era a ditadura para a classe média, pelo menos para mim, né? Para quem não estava envolvido politicamente, diretamente politicamente com a coisa, era aquilo. É um clima de que parece que está tudo bem, mas não tá, né? exato. Isso que é genial. Quando você citou, né, a foto do Geisel que fica sempre aparecendo, o zoom, né, naquele retrato ali nas repartições públicas e tudo, eu acho que aquela foto do Geisel, ela materializa o que é esse agente secreto do filme. Porque, como o próprio Kleber já falou, o agente secreto não é um agente secreto de um filme de espionagem. Esse não é um filme de espionagem, diferente do que muita gente estava esperando e que disseram, né, nas primeiras exibições que o filme não é um thriller de espionagem. Não é. Não é. Não é. Nunca foi. A nem pessoa pra nunca viu um ser. filme do Kleber, né? Ela não sabe isso que eu tô falando, que ele vai nos surpreender no clichê. O próprio Kleber já disse que o agente secreto é esse agente que é o agente, né, como um agente substancial, né, que está agindo no seu sistema, no seu organismo, né? É um agente do mal que está ali, você não vê, mas ele está agindo ali sobre tudo, né, que está acontecendo. É isso. Por isso que eu falei que se a amiga da Ana está dizendo eu não o vi de forma literal, eu consigo entender. Mas era preciso que ela sentisse que, assim, não precisa você o ver, mas ele tá presente o tempo inteiro, né? É o que... Gente, inclusive na corrupção, né? Sim. O que eu acho massa também de mostrar... o que eu acho massa de mostrar é isso, na corrupção diária. Tipo assim, nas pequenas relações, assim, né? Ali, quando vai... ali na primeira cena, quando ele chama Marcelo, né? O personagem do Wagner Moura. Sim. Naquele momento, quando o Marcelo vai naquele posto, né? E ali tem um corpo esticado no chão e chegam 2 policiais e, tipo, já partem ali pra tentar extorquir o dinheiro dele. Então, nem aí pra aquele corpo no chão, sabe? Porque faz parte desse sistema. Então, assim, já tá se dizendo muito só nessa cena, sem precisar ter nenhuma violência explícita, né? Então é muito interessante, porque como a Ana falou, assim, é se aproximar de uma sensação real da época, né? Que era essa coisa do que não pode ser dito, ser feito, a vigilância, e que me lembra muito também o filme do Walter Salles, Eu Ainda Estou Aqui, porque era, sabe, naquelas expressões contidas das pessoas, assim, que se dizia muito do que estava acontecendo. Isso é precioso, né? Ela era latente, a ditadura. É aquela coisa de você não ver um militar direito no filme. A não ser aquele capitão, que é uma referência direta, né, ao Inominável. Mas essa ideia de que as pessoas achavam que estava tudo normal, né? E sem saber o que estava acontecendo. Tá lá o corpo estendido no chão, cheirando mal. O frentista fica aliviado que a polícia chegou.
né? E ele não tá nem aí pro corpo. Eles estão preocupados em aumentar o número do saldo do carnaval de mortos, né? Fora os que não apareceram no jornal. Que aliás, é a última foto lá do Armando. Esses personagens que a gente tá falando, né? Que são personagens coadjuvantes, que aparecem uma cena ou outra, que dizem, sabe, que fazem algo mínimo ali pro filme, mas que tá sempre adicionando uma informação a mais sobre essa situação política. Exato. Né? Não é à toa. Além de informar pra gente sobre as relações, como elas estão se dando naquele momento de repressão, né? O quanto que é importante aquele espaço ali em torno da Dona Sebastiana, né? Que é onde as pessoas se sentem minimamente seguras e acolhidas. Então, você vê o quanto que pulsa história ali. Pulsa memória mesmo, assim, transmitida um pro outro, assim. E experiências, né? Igual tem a Ana falou de refugiados, tem inclusive uma personagem da Isabel Zoá, que é uma atriz que eu gosto muito. Sim. Personagem que é da Angola, né? Ela é portuguesa e também tem essa coisa de se refugiar em um país diferente. E ali ela está sendo acolhida, mesmo sendo estrangeira. Então, assim, essa troca entre pessoas tão diferentes, mas que de alguma forma estão compartilhando esses sentimentos de insegurança, de vulnerabilidade, de perseguição. Então é mesmo um tecido assim, né, que ele vai construindo para te dar um panorama mesmo do que é essa situação que ainda reverbera nos dias de hoje, né? E o quanto que é importante, né, você ter nesse núcleo a líder ser a Dona Sebastiana, com todo o carisma dessa atriz incrível, que é a Tânia Maria. Que descoberta. Né? Sim. Uma descoberta tardia, mas que a gente torce que ainda venha muito, né? Que a gente veja muito dela ainda em próximos filmes, próximos trabalhos. Mas o quanto que é importante a gente ter essa figura e também esses outros habitantes ali desse refúgio, porque é um lugar para o qual a gente pode fugir dentro do filme e se sentir seguro também ali dentro. Né? Dava pra fazer uma série ali daqueles personagens, vários derivados ali que a gente ia querer ver. Porque quando o Armando tá fora dali, tá sempre em perigo, né? E a gente fica também aflito, né? Para o que pode acontecer com ele e quem tá ao redor dele. Sim. Quando o sogro dele, né, sai lá do cinema e vai até onde ele trabalha para entregar alguma coisa que eu me esqueci agora o que é. Era um bilhete do filho. Era o bilhete. Aquela sequência, né? Porque o Gabriel Leone vai logo em seguida lá no cinema, né? Uhum. E vai atrás depois do sogro, o Alexandre, né? Uhum. Que é interpretado pelo nosso grande Carlos Francisco, um ator também formidável. Maravilhoso. Mineiro, né? Mineiro, que foi homenageado na CineBH. Esteve no Bacurau, né? Num personagem também memorável. E tá aqui de novo trabalhando com o Kleber. Vida longa, Carlão, queremos muito ver mais de seus filmes também. Mas aquela sequência, assim, ela é absurdamente tensa, que eu fiquei assim, cara, não é possível que eu vou matar ele. Não é possível. Eu fiquei temendo muito pela vida dele ali, né? A gente cria um afeto, né? E o cara ainda pega o endereço da Dona Sebastiana e fala, ai meu Deus, eles vão lá. Exato. E o Kleber, ele sabe fazer isso, né? Ele cria uma tensão, como nos filmes de thriller americanos, e desvia o foco. Não porque ele quer se fazer diferente, porque tem a ver com o que ele está falando, né? Que as coisas vão se derivando, né? Eu vi gente também comentando, mas no final a gente não sabe o que aconteceu com ele. Eu falei, gente, mas a ditadura é isso, você não sabe nem como que a pessoa morreu, né? É um corpo que desaparece, que pode ter virado uma perna cabeluda, né? Dentro dessa loucura que era a ditadura e que as pessoas, algumas até hoje, não acreditam que existiu, né? Porque foi tão... Era um filme de terror latente, que você não vê diretamente, né? A não ser que você tivesse envolvido, né? Diretamente com a coisa. Eu também vi pessoas reclamando disso, de que
não sei o que aconteceu com ele, quem matou, né? Alguma coisa assim. Mas eu acho formidável a forma como ele mostra, resolve isso no filme, né? Mostrando a foto no jornal, porque é também uma referência a muitas pessoas que morreram na ditadura e que só tem esse registro fotográfico do cadáver. Vamos pensar no Vladimir Herzog, por exemplo, né? Que é talvez o mais emblemático, assim, que virou ele era jornalista, né? E isso foi uma coisa que, né, mexeu muito com as pessoas. Mas é isso, tem gente que nem isso, é desaparecido mesmo, né? E eu acho importante também que ele não preencha certas lacunas, porque ele tá falando sobre isso também. Ele tá falando sobre o quanto que a ditadura, ela arranca muita coisa da nossa história, sabe? E arrancando muita coisa da nossa história, a gente perde oportunidades de aprender com ela. Sim. Então, assim, é importante que a pessoa saia com a sensação de que, tem coisas aqui que eu não tô conseguindo entender, tem coisas aqui que eu não tô preenchendo, mas é essa a intenção, sabe? É isso que a ditadura faz, inclusive, tá? E ainda reverbera hoje, porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre a ditadura. E pessoas que foram, sabe, mortas e desaparecidas, enfim. Isso é também ditadura. A lacuna é ditadura. Então, para mim é essencial que ele trabalhe isso de maneira deliberada. Ele está intencionando que aconteça essa falta, porque é uma grande falta, né? É um trauma, é uma falta, é um trabalho pra gente, assim. Eu fico pensando nisso. Enquanto cidadãos brasileiros, a gente sempre voltar a essa história, porque de tempos em tempos parece que as pessoas realmente esquecem ou não querem saber, né? E aí é muito importante tentar mexer nisso, cavucar mesmo. E como a gente falou lá no início, o cinema é uma grande ferramenta para buscar as pessoas para isso, assim. Sim. E aí tem tudo a ver aquelas meninas estarem tentando, aquelas meninas jovens, tentando ouvir aquilo, que tá fragmentado, que elas não conseguem entender direito. Mas aquela menina que vai levar depois o material para o filho, né? Para devolver para o filho uma memória que ele não lembra mais, que talvez ele lembre, né? Porque a expressão dele no final dá a entender isso, uma certa dor, né? Ele estava todo de gente boa, todo rindo, né? O filho, que é o Wagner Moura também, que eu falo que ele faz 3 personagens, o Marcelo, o Armando e o filho, né? E esse filho que tá trabalhando num banco de sangue que era um cinema, cara. Aquilo ali é muito genial, né? Muito. E essa ideia de terminar ali, que me lembrou muito o final também do Retratos Fantasmas, né? Que ele passeia por aqueles lugares que eram cinemas. E ele linkar tudo, o tubarão, a ideia da nossa invasão cultural pela cultura norte-americana, né, do cinema americano, como que está presente no nosso imaginário. A ideia do tubarão é genial nesse aspecto, né? Dessa ideia de uma barbatana que você só vê a parte de cima, você sabe que tem um tubarão ali, você não vê o fundo, mas você sabe que tem um perigo ali, né? E que pode te atacar, e que isso vira também uma história fictícia que também revela esses meandros da ditadura, porque tanto os jornais sensacionalistas brincando com a ideia da lenda urbana, quanto para poder vender jornal, quanto também uma maneira de falar da ditadura e da repressão e do preconceito, de tudo de ruim que tinha, que infelizmente ainda tem, mas que é muito poderoso o que ele constrói. Não é simples, é o que eu falei, não é simplesmente uma citação ao Tubarão do Spielberg. Exato. É essa ideia desse imaginário nosso colonizado pela cultura do cinema americano, dessa ideia do menino ter medo do cartaz, aí ele vai ver o filme e ele perde o medo. E ainda ele fala que o filme ele foi ver ali onde eles estavam, que agora é um banco de sangue, né?
é tudo muito rico. Não tem nada gratuito, nada que você fala assim, podia tirar essa cena. Podia, mas não ia ficar tão rico, né? Em termos do que ele quer narrar. Sim. Aquela mãe, aquela patroa que deixa o filho da empregada morrer, que remete àquela mulher que deixou o filho da empregada entrar no elevador, né? Sim. É tudo muito bem Essas conectado. questões todas que ele coloca. E o Tubarão, lembrando que Tubarão é a realidade no Recife, né? Tem isso também. É verdade. Então você vai na praia lá e as pessoas... Tem placas avisando. Se tem placa, não entre no mar. E as pessoas avisam também. E é muito bom. Tem uma matéria no final que fala que a perna cabeluda roubou a perna do Lecratério. É muito maluco. Que é outra coisa formidável. Aí você vê que é uma coisa surreal. Né, essa coisa da perna cabeluda, né? Porque ela vai remeter, a hora que tem ali tem um curta, né? Vamos dizer assim, né? Aquela sequência da perna cabeluda ali no meio. E o filme para, né? Pra ser um filme de terror ali, um mini filme de terror, que remete também a outro filme do Kleber, que é o Vinil Verde, né? Então você tem ali essa outra metáfora que é outra coisa também, que é de entrelinhas, mas que tá no filme também, porque isso é dito ali, né, que aquilo quando tá no jornal é porque não se podia falar explicitamente o que estava acontecendo, então a perna cabeluda entrava para representar a violência policial, né, contra, no caso ali, né, as pessoas homossexuais que estavam ali na praça e eram... uma força opressora, né? Eram violentadas ali mesmo, né? Eu vi pessoas dizendo que se incomodavam com essa inserção, sabe, da perna cabeluda, dessa coisa mais diferente do filme, né? E eu falei, gente, mas é uma conexão tão importante, assim, não só carregando da história do cinema dele mesmo, assim, né? Tipo, de remeter a outro filme dele, mas também essa conexão com o surreal, que a Ana falou, essa conexão com as escapadas que dava pra ser feita ali naquele momento, sabe? É até uma forma de criação em um lugar, em um espaço onde não tinha, sabe, não tinha como, assim. Então era um momento do filme trazer uma experimentação mesmo, assim, porque é isso, ele tá mostrando uma fresta, né? Olha aqui, isso aqui também acontecia, porque era um jeito de se comunicar à época, sabe? Sim. E é isso, eu acho interessante também, porque eu fico pensando assim, que existem as cartilhas, né, do cinema, aquela coisa que a gente tá sempre acostumado, e aí tem certos públicos que se assustam muito com inserções muito diferentes, assim, quando colocam uma coisa no meio de um filme que, nossa, aquilo ali saiu totalmente do que eu tô esperando. E esse estranhamento, às vezes elas não vêm como coisa boa. Eu já acho, assim, que é muito necessário fazer isso. Porque é o que te desloca, né? É o que te sacode, fala assim, e sabe? Te tira do conforto, né? E te fala assim, ei, você tá vendo, não é só uma historinha de começo, meio e fim. Aqui tem muita coisa pra ser dita, sabe? Muita coisa pra se pensar. E é claro que assim, isso não é uma coisa que todo filme tem que ter, né? Isso tem que ser muito bem utilizado, né? Um recurso tem que ser muito bem utilizado. Experimentação. Mas num filme como esse, que se propõe a ser uma narrativa, né? De longa, né? 2 horas e 40 e tudo, cabe muito bem e está inserido num lugar muito propício dentro da história que ele está contando. Ele faz aquilo que o Robert Eggers faz, que é usar o cinema para concretizar o imaginário das pessoas, né? Então eu acho muito legal aquela sequência, porque ele torna documental, né? É isso aquela ideia dele da ficção ser um documentário. Sim. Ele torna documental o imaginário, a paranoia da época, né? Essa lenda urbana. E é muito propício. E essa ideia de serem as pessoas marginalizadas, né? Essa ideia de um país machista, opressor, né? Essa ideia da violência
da polícia, né? Que a polícia colocou aquela perna, aquele corpo no mar, o tubarão come, e aí aquilo vira uma coisa do imaginário. Então, ele te mostra como que a lenda urbana, ela era concreta, não a perna cabeluda em si, mas o horror por trás daquilo, né? Com certeza. Agora, uma coisa que não é nem que eu não goste, mas eu acho que ela não é tão efetiva, é a divisão de capítulos. Eu entendo que ali tem um motivo de organizar a narrativa, né? Ainda mais quando tem aqueles saltos no tempo, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu fico assim, tem lugares ali que eu será que precisava mesmo, sabe? Eu não sinto Você não é muito fã de que capítulos aquilo assim. ali tá. Geralmente não. Geralmente porque eu não me geralmente agrada. geralmente você não curte Ainda mais muito. quando são muitos capítulos. Aqui nem são, né? Aqui acho que são 4, né? Mas eu acho que é uma forma... Não, são 3 só, 3 partes. Mas eu acho que é uma forma de conduzir. Porque como são várias micro histórias que vão se entrelaçando, eu acho que é uma maneira de conduzir a narrativa para um momento que ele está definindo como mais importante. Então, a relação dele com o filho no início, né? Depois ele vai trabalhando esses capítulos como um direcionamento dramático mesmo, para um fio narrativo, se é possível ter um maior ali dentro dos microfios que ele vai tecendo. A parte 1 se chama O Pesadelo do Menino. A parte 2 é Institutos de Identificação, porque é a partir do momento em que ele nos mostra as 2 jovens no tempo presente, né, no nosso tempo. Inclusive, a atriz que vai até o Wagner Moura no final é a Laura Lufezi, que é mineira também. E a parte 3, transfusão de sangue, né? Que aí é quando a gente vai caminhando pro final. Tem a sequência lá toda, né? Do sangue, né? Do tiroteio ali. E depois, né? No final, realmente a gente tem ali onde o filho do Armando está trabalhando. Eu até gosto, sabe, de capítulos. Acho que dá uma textura dá uma textura literária, sabe? Dá uma textura assim de, nossa, eu tô vendo uma coisa épica aqui, sabe? Tipo assim, que inclusive se organiza em capítulos, assim. A gente, obviamente, né, estamos falando aqui de uma narrativa que desconstrói essa coisa do herói, do agente secreto, né, da ação, do thriller e tal, mas que ao mesmo tempo tá dizendo de certos heroísmos também, sabe? Certos heroísmos possíveis, né? Na realidade, sabe? Brasileira, na realidade latino-americana e tal. E aí ele coloca isso de uma forma épica também, sabe? Essa história dessas pessoas comuns, né? De pessoas que morreram dessa forma, sem ter uma morte digna, sem ter, inclusive, direito à sua própria memória, assim, da própria família. E aí, nesse filme, é trazido de uma maneira épica, sabe? Nem que seja pela divisão em capítulos, assim. E eu gosto dos títulos, de como sintetizam, de como sintetizam aquilo que você vai atravessar. Então, pra mim, dá essa, sabe, essa textura literária que eu acho bonita, eu acho digna, assim, para os personagens, sabe? Tipo, esses personagens são importantes pra nossa história. E que tem a ver com esse arco do filho, né? Começa com o filho e termina com o filho, né? E a ideia da memória no meio, que esse banco de memória, tanto essas meninas procurando, quanto também o setor que ele vai trabalhar lá para tentar achar a mãe dele, né? Sim. Que é outra história paralela que daria um filme também. Assim como tem no Som ao Redor também, aquelas histórias paralelas que confluem naquele final surpreendente, né? E tem também a história da esposa, né?
que Sim, a gente só tem uma impactante cena com a Alice Carvalho ali no bar, né, naquele diálogo ali que é maravilhoso, é um momento de catarse coletiva no cinema, né, a hora que ela manda o cara tomar no meio do cu. Aquilo é muito bom, né? Ela tá falando por todos nós ali, né? E é uma catarse que acontece bem antes do final, que é muito interessante, né? Não, nas duas sessões que eu estive, assim, as pessoas aplaudiram aquela hora. Né? Maravilhoso. Não, e aquele vilão, ele também está representando essa ideia de como que a gente estava... Não era só na mão de militar, né? A gente estava na mão do que está acontecendo hoje, o que está acontecendo hoje na Venezuela, o que está acontecendo esse povo que não está mais se escondendo hoje em dia, né? E ele materializa aquilo de uma forma muito direta. Exato. Aquilo que era subreptício, que as pessoas achavam que era bom na época da ditadura, que o Brasil cresceu, o Brasil estava sendo entregue descaradamente para essas pessoas, uma corrupção danada, né? E aí aquilo ali é uma coisa que não era tão latente, e ele concretiza isso de uma forma muito evidente no filme. Sim. Né? Aquela ideia dessa empresa e essa coisa de querer minar o campo da pesquisa da universidade, né? Que é uma coisa também atual. Ele traz para hoje aquelas questões. Ele evidencia o que hoje é claro. Né? E o que era latente continua latente, aquilo que ninguém via continua oculto no filme, né? Mas aquilo que hoje a gente consegue perceber mais claramente está muito evidente no filme. Então ele faz uma conexão com o presente, não só através das meninas, mas o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente está vendo o que o mundo virou, né? Não, gente, Trump atacando Harvard, tipo assim... Sabe? Não, e aqui também, no governo lá do Bolsonaro, ele sucateou as universidades públicas. Aqui é isso. A universidade pública vive atravessando essas coisas, sucateou a cultura, né? Fez de tudo. Sim. Então, a pesquisa do couro, que é regional, vocês continuam com ela, mas carro elétrico, lítio, essa merda, não. Tá lá na cadeia agora. O Brasil sempre viveu. Tomara que apodreça lá onde ele tá lá, mas ele tá lá, mas o que ele trouxe do esgoto, né, que transbordou, tá aí até hoje, né, e vai ser difícil tirar isso, né, esse empresariado vagabundo que tá aí, né, mandando nas coisas, né, políticos essas aí. Multinacionais tomando conta do nosso mercado, das nossas riquezas, né? Exato. E então, o filme mostra muito sobre isso, né? Essa relação com a elite, assim. Sim, o Brasil é meio que subordinado aos interesses da elite. Eu gosto muito como que ele sintetiza nesse vilão tudo isso que a gente tá falando aqui, né? E é um cara abjeto que, assim como o Marcelo ou o Armando, eu não sou um cara violento, mas esse sujeito eu mataria com martelo. Sabe? Porque é isso, esses sujeitos, né? Esse povo nojento aí que fica querendo interferir e mandar onde não deve. Né? Não tô falando... E ferrar o nosso país, não deixar o país crescer, né? Não deixar o país ter orgulho de si mesmo. Não tô aqui fazendo discurso contra a iniciativa privada, nem nada disso, não. Não sou hipócrita, nem nada disso, ingênuo, o que seja. Mas as coisas cada coisa tem seu lugar, sabe? Então, eu trabalho no serviço público também e eu vejo todo dia o quanto que as interferências acontecem em coisas que não tem que ter interferência nenhuma. Né? Então, tem que abrir o olho, gente. Tem que ficar sempre atento e forte. Contra o capitalismo. Pois porque as coisas não pode deixar invadir, não. Não pode mesmo. E esses interesses tem que cuidar do pessoais, nosso. Né? Tipo, não só políticos, mas muito dos interesses pessoais interferindo nas questões que são coletivas, nas questões que são de direitos, né? De deveres. Sim. Então, o filme também mostra muito isso, assim. Umas picuinhas pessoais, sabe? Que as pessoas carregam e vão pro político, e vão pro que não deveria ir. Então, isso é muito interessante.
Por isso a importância de vários mini personagens, digamos assim. Porque tudo tá sustentando uma lógica de repressão, uma lógica de corrupção, tudo faz parte, né? E eu gosto também como que até entre eles tem também essa... Ele consegue inserir a coisa da elite, né? Desmerecer quem vem de baixo na classe social, né? E também o preconceito com o nordestino, né? De quem é do sul, do sudeste, com o nordestino. Os sudestinos. E eu tô falando isso aqui em relação aos 2 matadores de aluguel que vão subcontratar um matador local e o cara quer oferecer um dinheiro menor para eles, para esse cara, né, do que para os 2 que são lá de São Paulo, né, se eu não me engano. Sim. Sem falar do que acontece na universidade também, né? Porque também. Lá na Universidade Federal de Recife, eles estão desenvolvendo uma pesquisa tecnológica super importante. E aí chega aquele cara lá querendo que as coisas aconteçam só em São Paulo, porque ali não pode acontecer esse tipo de pesquisa. Isso lá, em São Paulo. Não precisa então, fazer assim, isso é aqui. como se não reconhecesse Recife como lugar de tecnologia. Então, você faz a pesquisa do couro aí, regional. Né? E essa coisa dos matadores é muito legal como ele pontua as 2 negociações. Como ele repete a cena, ele faz uma rima dos 2 matadores negociando com o empresário escroto, né? E ele não baixa o preço, né? Eles querem mais, eles querem 60 mil, ele fala, não, é 40 e pronto, e o cara não negocia. Mas depois o matador lá de Serra Talhada, ele fala, é 4 mil. Aí o cara quer dar 2 para ele curtir o carnaval e não ter que sujar as mãos no serviço. E o cara de Serra Talhada lá tem ele tem a marra, né? Não, é 4. Não tem negociação. E aquele cara parece mais digno, mesmo como matador, do que os outros 2, né? Porque ele pelo menos trabalha, né? Trabalha ali. Tá ganhando a vida ali de uma maneira justa ainda. E eles ainda menosprezam o trabalho dele, né? Falam mal do trabalho dele. Acho que é serviço de bicho, né? Fala um negócio assim. Horrível. Ele é interpretado pelo Caioni Venâncio, né? Ótimo ator. Né? Ótimo. Então, o elenco Todos é formidável, os coadjuvantes né, são excelentes. A gente ainda nem falou da Maria Fernanda Cândido, né? Que tem uma participação pequena também, mas a Elza... E do Udo Krier também. Udo Krier, nossa, né? Saudoso Udo Krier. Não, eu né, acho genial. Eu acho genial aquela inserção do Udo Krier lá, né? Essa ideia também de que aquele delegado também, que é um outro escroto, num outro nível, é esse povinho que se sentiu poderoso a partir da ditadura, né? Sim. Tanto o empresário quanto aquele delegadinho que fica... que gosta de como as pessoas ficam com medo dele gostar ou não da pessoa. E aquela relação do Udo Krier com ele, falando em alemão, tudo que ele pensa, é genial. Muito. E ele achando que ele é um soldado alemão, sendo que, na verdade, ele era um judeu prisioneiro de um campo de concentração, né? Sim. Nossa, me espanta, assim, essa coisa de um certo fetiche por guerra, né? Um fetiche, assim, por conflito armado, assim. Você vê que tem essa característica, né? Nesse pensamento, assim, que eu acho horrível, horrível. É muito calcado na morte mesmo, sabe? Numa destruição, né? E todos esses coadjuvantes, você vê uma história ali. Você vê que aquele cara que está traduzindo para eles, ele deve ter uma relação mais profunda com ele, né? Com o estilista lá, que ele sabe falar alemão. O
o delegado até fala, ele fala, olha o negão falando alemão, né, gozando, porque eles devem ter uma relação mais próxima. Depois mostra os dois pulando carnaval lá no meio da bagunça do carnaval. Então, você poderia fazer um filme com cada um daqueles coadjuvantes, daria um filme interessantíssimo, de histórias latentes que estão ali também circundando essa história principal do Armando Marcelo e que ao mesmo tempo tudo conflui, né? Tá tudo relacionado. Então, a dentista que tem uma filha desquitada, né, que é a Ermila Guedes, que você não sabe exatamente do que ela tá fugindo, mas que você pode também tentar achar alguma coisa. Aquele outro menininho que recebe o Wagner Moura na comunidade lá dos refugiados com uma cerveja na mão, tem uma coisa de solidariedade nos pequenos gestos, né, do cara querer receber ele com uma cerveja, sabendo que ele dirigiu tanto tempo para chegar ali. Então eles fazendo festa naquele lugar, sendo que está todo mundo ali meio tenso, né? Então são muitos personagens interessantes ali. E essa da Maria Fernanda Cândido, que eu acho que é também uma maneira dele mostrar que no Sul, no Sudeste, não tem só escroto. Verdade. E tem também alguém que ajuda, né? Alguém que ajuda e que também ficou meio no anonimato. E ninguém sabe direito dessas histórias. É verdade. É um filme que é isso, né? A questão da memória, ela é muito importante, né? O tempo inteiro. E até se eu pensar o quanto que esse filme acabou se tornando importante para eternizar o orelhão, que tá acabando, né? Vão tirar os orelhões de circulação até 2028, não vai ter mais nenhum no país. Então, a gente tem agora no Agente Secreto o orelhão eternizado para que as pessoas sempre se lembrem, né? A foto icônica de um filme que é o Wagner Moura no orelhão não é. E todo mundo tirou foto coisa. No orelhão no cinema. Exato. Foi uma ação muito boa, né? Foi uma ação a ação de marketing do filme foi fantástica. Não, e aí ele tem que mandar um telegrama pro cara ligar para ele, né? Os filmes de hoje em dia, se você fosse fazer, tudo celular, tudo já tem acesso rápido, né? Então, eu acho que tem muito filme de época também por causa disso, porque senão resolveria tudo. Porque hoje em dia você tem internet rápido, você tem tudo rápido, né? Eu revendo agora Stranger Things, eles escrevem cartas, eles fazem tudo no papel, né? Eles pegam um código e vão tentando traduzir. Tem que ligar para uma menina lá em Utah para saber o que é a fórmula do não sei o quê. Que hoje em dia você resolve no celular. Então, eu acho que eles estão fazendo muito filmes dessas épocas antes do digital imperar desse jeito, porque era mais difícil as coisas. Hoje em dia, não. Você fala, não tem um celular, resolve isso rápido, né? Vai no então, Google. Você tem que achar um orelhão, aí a ficha cai, o cara liga para ele e fala, só tem mais uma ficha. Você vai ouvindo as fichas caindo, porque a ligação interurbana era cara. Você gastava uns 20 fichas, né? Sim. E tem gente que nem sabe o que é isso. Ai, gente, que época. E tem havido interesse recorrente, né, em coisas analógicas, assim, pelas novas gerações, assim. Fico vendo essa coisa de buscar máquina fotográfica da época, né? Os próprios vinis, que agora tem uma galera que de agora, geração nova, que prefere vinil, enfim, tem um resgate aí que diz muito, assim, também sobre essa necessidade de ter a mão, né? Não sei, de sentir que existe, sabe? Que a coisa existe, que você tem isso físico, você tem o material disso, assim. E é formidável que a trilha sonora esteja sendo lançada em vinil. Né, aqui no Brasil. Tudo bem que, né, valor de vinil hoje em dia não é acessível, né? Mas não é para todo mundo. De todo modo, eu acho massa. O filme também será lançado em Blu-ray, né? Tá na Criterion, né? Vai sair a edição da Criterion.
Então eu acho formidável, porque é isso, né? Tem a ver com a questão do próprio filme, e também é formidável que a gente possa ter isso guardado, né? Quem puder colecionar, ter em casa e tudo, né? Vai ter isso também eternizado ali fisicamente. Porque essa trilha sonora, a gente falou aqui das músicas e tudo, mas as músicas que são inseridas, né? Tem ali o Ennio Morricone, tem a Donna Summer, né? Tem Chicago. Mas... Isso é muito Brasil, né? Esse caldeirão, assim. Rádio, né? Exatamente. Ouvia rádio, esse era caldeirão. Isso. Aí junto o Valdir Soriano. E muito legal, né? A música instrumental criada para o filme é muito boa também. Eu estava escutando antes de vir aqui gravar, para já entrar no clima. E a música é composta pelo Matheus Alves e o Tomás Alves Souza, que, assim como outros aqui da equipe, são recorrentes nos filmes do Kleber, né? Os montadores, né, que são o Matheus Farias e o Eduardo Serrano, a direção de arte, figurino, fotografia, né, e os próprios compositores, né, da trilha sonora também. Né? Citar aqui também a companheira do Kleber, né, a Emília Leclerc, que foi indicada ao Oscar. Né? Acho que eu posso estar enganado, mas me parece que é a primeira produtora brasileira indicada ao Oscar, né? E é só ela, porque no Oscar de melhor filme é sempre os produtores que são indicados, né? E ela tá com crédito solo. Então, é o nome dela que vai no prêmio. Né? Então, muito legal. E ela tá sempre com o Kleber. Né? E o Wagner Moura é produtor. E o Wagner Moura também, né? Enfim, eu acho muito legal a trilha sonora tá sendo valorizada dessa forma, porque ela realmente é muito boa, cara. Eu tava escutando uma playlist aqui que fizeram no YouTube, eu não tinha prestado atenção nisso. Me passou isso agora. Tem uma música, eu acho que é só uma inserção mesmo que tem no filme. Ela nem tá na tracklist oficial desse vinil que vai sair, mas é uma composição de um filme de terror italiano, que é O Espelho da Bruxa, dirigido pelo Ciano Urueta, e a música é do Gustavo César Carion. E é incrível como que nessa playlist que fizeram aqui no YouTube, essa música, ela casa direitinho com a música da Ângela Maria, que tá mais lá pro final, que é Não Há Mais Tempo. Assim, cara, que formidável, né? Depois eu quero rever o filme para prestar atenção nessas transições, assim, sonoras. Porque pelo menos aqui no YouTube, nem sei se isso funciona no filme, tá, gente? Eu tô dizendo só que aqui no YouTube ficou formidável. A transição dessa trilha sonora de um filme de terror italiano pra música da Ângela Maria. Mas você vê o apreço do Kleber por essas coisas, né? Essa saudade desse analógico, né? Assim, uma nostalgia mesmo. Sim. Aí você tem as fitas, aí você tem o disco, né? Ele chega na pensão lá no apartamento, ele põe um disco, que também remete ao Aquários. Sim. E aí o orelhão, né? Os arquivos por ordem alfabética que você tem que procurar, o fichário, um a um, no papel, né? Ele vai brincando com essas coisas, o rádio, né? O próprio cinema, que era diferente antigamente, né? Essa coisa do rádio é muito legal, de ficar ouvindo o rádio, aí você tem as notícias, você tem a música, e no rádio praticamente... ele ouvindo Chicago, os Matadores ouvindo Donna Summer, aquele carro que passa e vê o corpo também e vai embora, estão ouvindo Valdir Soriano no rádio. Ele mostra essa mistura que estava através desses canais, né? Principalmente no rádio, essa coisa da influência da música americana que tomava conta, mas também você tem na AM a música popular brasileira, bem popular. Então, são muitos detalhes. Cada vez que eu vejo o filme, eu vejo mais detalhes que me encantam, assim. E ele trouxe pro vinil, agora, né, que vai ser lançado, a música que tá tocando a hora que tá passando ali pelo apartamento, logo quando
Armando se muda ali pro refúgio, Uhum. que é Retiro, ao nome, né? Retiro, tema de amor número 3, que é do grupo Concerto, que é Conjunto Concerto Viola, que é mais conhecido e reconhecido lá em Recife, mas não tem esse reconhecimento nacional. E se eu não me engano, essa banda, esse grupo que o Kleber falou numa coletiva, que não existe isso lançado, né? Assim, não tem no streaming, não tinha em streaming até então, né? Ficou uma coisa perdida no tempo, né? E só tem isso lá, você encontra com mais facilidade e isso é mencionado, né? Mais lá na região dele. E aí agora ele traz isso, né? Se torna uma música emblemática do filme também. Pensar também no Zé Ramalho, que está aqui também, né? Num trabalho não tão conhecido dele, né? Assim, não tão popular. E que é incrível, né? Uma época psicodélica. Zé Ramalho, sua época psicodélica. Uhum. Vale a pena escutar depois do disco todo. É né? ouro. Tem eu duas tenho faixas, um se eu não disquinho me dele engano, aqui, o desse primeiro. disco. Bom demais. Bom E demais, tudo isso é pra sensacional. dizer, gente, que o meu aniversário tá chegando e quem quiser me presentear com o vinil do Agente Secreto me fará uma pessoa muito feliz. Ó, Os vinis, né? Porque são 2. É edição dupla. Então manda o Pix, hein? Daí no site do Cinematório tem o nosso Pix aí. Pode fazer lá a sua doação. Que a gente providencia aqui o presente pra Kel. Ai, ai. Então ia ser Bom, perfeito, gente. porque é um aniversário carnavalesco. Seria maravilhoso. Olha, vamos caminhando aqui pro final. Tem mais alguma coisa que vocês queiram destacar? Eu do queria filme? falar só uma coisa, porque eu sinto saudade quando a gente fazia aqueles programas que a gente tinha que falar a cena preferida. Ah, sim. Tá. Aham. Aham, Eu queria vamos lá. falar uma que essa cena me enternece. Eu acho que o Wagner Moura merece o Oscar desde o início. Acho a primeira sequência do filme genial. Ela já te diz o tom do filme, do clima do filme, e ele já demonstra essa sutileza dele, que é uma... Eu fui ver o Chalamet, todo mundo falando que ele tá ótimo mesmo, no Marte Supremo, tá ótimo, mas é uma interpretação bem típica mesmo do cinema americano, né? Eu tava vendo a Fernanda Torres e o ano passado, e agora o Wagner, é um tipo de interpretação que eu acho que talvez não encante tanto os produtores de Hollywood, mas os outros atores ficam muito encantados. Porque eles não estão acostumados com personagens tão sutis, que tem que... A sutileza... Eu sempre falo que interpretar com sutileza é mais difícil do que tudo, né? Mas eu acho que é a cena dele conversando com o filho no carro. Que pelo retrovisor ele está passando uma mensagem para o filho, tentando animar o filho com a perda da mãe, mas a gente está vendo a dor dele de frente, assim, e o improviso dele com a criança é genial, aquela sequência. Eu gosto muito, ela me toca sempre que eu revejo. Uhum. Achei que você ia falar da gata de duas cabeças. Ainda tem a gata, que as gatas, a Liza e a Elis. Muito bom. Essa Aquilo é muito sequência bom muito também, boa, né? Essa Sim. ideia das duas caras, sendo que todo mundo lá tem 2 nomes, né? É. Tem uma identidade perfeito, secreta, né? Muito bom. Você tem que é uma sequência favorita, uma cena que você queira? Eu gosto muito dessa que a pontuar? Ana falou, viu? Eu tô pensando aqui, são algumas, assim. É sempre As difícil. com a Dona Sebastiana, sabe? A própria cena que a gente já comentou aqui com a esposa dele, né? Tipo, que foi uma catarse importante. E, nossa, várias coisas, assim. E tem diálogos, né? Sempre que marcam muito, né? Que também já virou uma coisa registrada dos filmes do Kleber, né? Frases, e como eu vi né, uma vez só, como eu vi. Que estampam camisetas. Frases que estampam camisetas. Como eu vi uma vez só. Eu vi uma esses dias. Fica até Raparigou difícil de no destacar. raparigou. Tava a camiseta escrito isso.
Maravilhoso, Você maravilhoso. aprecia a companhia de mulher, ou gosta de mulher, ou aprecia a companhia feminina. E é aquela Maravilhoso. sequência, aquela festinha também na Dona Sebastiana no final. Eu queria estar ali, sabe? É muito gostoso. Deixa eu botar uma muito música, bom. botar o clima, vou botar uma. Virou Muito. meme também a Dona Sebastiana falando. Vou botar uma música aqui. Baixou o clima, vou botar uma música. Virou meme, eu Virou. usei esse meme, eu usei. Não, é isso. Frases que estampam camisetas, frases que viram memes. Aquela sobrinha dela que cada hora tem uma história, né? Então também é muito legal isso. Você não sabe também se essa sobrinha foi morta realmente pelo namorado, que também ele tá assinalando essa ideia do feminicídio, que tá muito mais forte agora, né? Do que antes se falava sobre isso. Ou que ela também pode ser uma refugiada política, que a Dona Sebastiana fala uma coisa aqui, outra coisa ali. E ainda fala que tem coisas que ela não vai falar. E ela é muito preocupada com a segurança, né, das pessoas. Tanto é que ela alerta sobre falar os nomes verdadeiros. Então ela é séria. Mas ao mesmo tempo ela é sem noção. Ela fala que eles vão embora pra cidade lá, pra Suécia. Mas, então, tem alguma... A minha seria a da perseguição com o tiroteio. Uhum. Aquela sequência toda, né? Da hora que o genial. Vilmar chega lá e chama, né? Pelo Armando, né? Até a conclusão daquilo com os tiros, que ele acaba... Primeiro que ele vai lá e mata o personagem do Gabriel Leone, né? Sim. E aí depois ele acaba sendo pego. Mas é isso. Essa sequência pra mim toda é formidável. Se você botar a música da banda de pífanos de Caruaru, ela começa bem antes. E a música é assim mesmo, ela vai num crescendo igual ele monta o filme. Então ficou sensacional aquela montagem, né? Que coisa impressionante. Muito. Ela tem, quer ver aqui, ó. Tô com Uma a pena playlist ele não aberta ter aqui. sido indicado em montagem, né? O nome Eu da acho que música, deveria, viu, pro Oscar. Sim. A briga do cachorro com a onça. Incrível, né? O nome já é cinematográfico. E ela tem 6 minutos e 49. Toca na íntegra, né? Se eu não me engano. Pelo que eu toda, percebi ontem, muito Brasilidades. Mas eu queria só terminar dizendo assim que é um filme que ele me encanta muito, né? Por tudo isso que a gente já comentou aqui, das referências, das entrelinhas, dos subtextos, né? Para falar da ditadura, sem ser explicitamente, né? Eu nem acho que tá tão assim, né, gente? Só não fala da ditadura de um jeito que a gente costuma ver sendo falado, né, com os militares nas praças, né, essas coisas todas, mas tá o Geisel lá. E o uso da linguagem do cinema, né, para remeter a essa época, né, seja do uso do scope na fotografia, como o uso das transições em cortina, né, tem ali o split diopter, que a gente é fã. Eu estava também. esperando você mencionar o split diopter. Super nova Hollywood, né? Aquele foco duplo, né? Falando usando um termo aqui no nosso português, que a gente lembra muito dos filmes da nova Hollywood, os filmes do Brian De Palma, né? E que tem mais alguém uma na vez frente, não é uma uma coisa coisa feia. Tubarão, E que, mais uma vez, não é uma Maravilhoso. coisa só pra referenciar, né? Tem tudo a ver com a narrativa, com o que tá sendo super. contado ali. O que tá no fundo é muito importante, né? É fundamental não, aquela muito cena, bom. né? Muito bom. E aquele início, né, Ellen, que você citou, e a sequência de abertura, né, quando já desce a câmera ali na estrada, no posto de gasolina. No corpo estendido no chão. 1977, a época cheia de pirraça. Aquela sequência, ela é muito Sergio Leone, né? Muito. Da ambientação. Não, e você sente o cheiro. A forma como enquadra ali aquele corpo, né? Aquele posto de gasolina,
o silêncio, né? Depois chega aquele som de fundo do carro passando, as pessoas gritando. A ambientação dela toda é muito leonesca. E ela vai rimar com a morte lá do Gabriel Leone, né? Que vai ser coberto também com o jornal. Só faltou a vela no defunto do posto, coitado. Mas não foi intencional aqui. Quando eu falei Leone, eu não quis dizer o Gabriel Leone, mas eu entendi a sua alegação. Não, mas eu lembrei. Vai ver que foi até por isso. Vai ver que foi por isso que ele escalou Gabriel Leone. Mas porque o Leone faz isso. Ele mostra o cara comendo em detalhes, assim, a comida, né? Sim. As moscas. Você sente o cheiro, você vê que não tá legal aquele clima ali, né? Eu acho que só para fechar minha fala, que eu acho que é um cinema que dá muito orgulho pra gente, Nossa, né? Eu tava muito. falando isso porque ele não tá... Eu gosto... Vocês sabem o tanto que eu amo o Walter Salles e o Ainda Estou Aqui, mas a gente percebe que é um cinema mais palatável, mais clássico, no sentido de atingir mais diretamente o maior número de pessoas possível. Esse filme, ele é muito brasileiro, ele é muito pernambucano, ele é muito Kleber. Muito. Né? E ele chegar assim tão longe... E eu vi uma crítica de dois caras, meu marido, uns caras que fazem um podcast, uns vídeos, um casal gay, eles são estrangeiros, eles não entenderam plenamente o filme, mas eles ficaram encantados com a originalidade do filme. Porque tem esses ecos, essa coisa que remete um pouco a Tarantino, mas igual eu falei, é muito particular, é um cinema muito autoral, muito criativo e muito fascinante. Mesmo que a pessoa não goste, porque ela ficou, por causa da hype, que também atrapalha, né? E essa hype toda em cima, e não sei o quê, e o agente secreto, as pessoas estão imaginando uma coisa, vai vir outra, ou não estão acostumados com o cinema do Kleber. Mas se ela rever de novo com uma boa vontade, ela vai ver que ela está diante de um filme muito original. Quando a gente gravou sobre Uma Batalha Após a Outra, eu falei que eu achava que esses dois filmes tinham uma familiaridade, um parentesco em algum lugar, mas eu revendo os dois filmes, tanto o do Paul Thomas Anderson quanto esse, eu vejo tanto que esse é muito mais criativo. Porque ele sai totalmente do lugar comum, né? Isso eu concordo, é verdade. E falando aqui de um lugar de ser fã absoluto do Paul Thomas Anderson. Sim, né? Mas com realmente, certeza. você falar na questão criativa, tem muito o prato que o Kleber nos oferece é muito mais colorido. É um cinema muito, muito inovador, com sangue novo, assim. Acho que a gente está precisando disso. Com certeza. E é curioso pensar, né, nele no Ainda Estou Aqui, porque quando o Ainda Estou Aqui estava no seu auge ali, o Kleber, ele estava no júri lá no Festival de Veneza, que o Ainda Estou Aqui ganhou o prêmio de melhor roteiro, e em uma entrevista ele falou que conversou com o Walter Salles lá e falou, ainda ninguém tinha visto o Agente Secreto ainda, né? E ele falou assim, não, o seu filme e o meu são filmes irmãos, porque os dois estão falando do mesmo tema, mas são pessoas diferentes, né? Então, quando você agora, assistindo aos dois filmes, lembra dessa frase, dessa fala do Kleber, eu consigo perceber isso. É como se fosse um irmão mais velho e um irmão caçula. Sendo, nesse caso que eu estou dizendo, essa comparação, o Ainda Estou Aqui sendo esse irmão mais velho, mais clássico, e o Agente Secreto, um irmão mais novo, que é o moderno. Mais jovem, descolado. Se você pegar na linguagem, é bem isso também, né? O Walter vai pro lado clássico, o Kleber pro lado moderno. Da pirraça. E mais cheio de identidade brasileira, sabe? Mais afirmativo nesse sentido. Tipo assim... De marca. Sabe? Colocando elementos ali... Sim, eu concordo. Que são brasilidade pura, que muitas vezes para as pessoas de fora, né, que eu falo estrangeiras,
captarem isso, elas têm que pesquisar, elas têm que correr atrás. Entendeu? Sim, porque a cultura brasileira que é representada no Ainda Estou Aqui é uma cultura brasileira mais internacionalizada, né? Que é aquela coisa do Rio de Janeiro, Sim. da Bossa Nova, né? A classe média alta branca. A classe média, é. isso. Então Aqui é uma coisa não, que é mais a gente tem aqui uma camiseta lá, né? do quê? Como é que chama o negócio? Do Recife, pitombeira, como é que é? Bloquinho, sabe? Sim, sim. Então, assim, são coisas coisa muito nossa, né, muito nossa, da nossa gente, sabe? É muito bom ver esse reconhecimento, né? Não ia falar nisso, e aquele meio mamulengo, o Zé Pereira lá, Sim. aquela figura que aparece pro Wagner Moura na estrada, que depois aparece no pesadelo dele. Aliás, que cena de pesadelo genial também, né? Genial, muito. Costura tudo do filme. Muito bom. Pitombeira de Olinda, pitombeira dos quatro cantos. Camisetinha lá de uma troça carnavalesca. É isso, é um dos blocos mais tradicionais do carnaval pernambucano. Então, assim, é isso, sabe? É colocar ali e a galera enlouquecer com aquela riqueza de detalhe, assim. Com certeza. Porque eu, quando vejo filme de outros países que não os Estados Unidos, que a gente já tá, né, tipo assim, na cultura dos Estados Unidos a gente tem PhD. É verdade. Tipo, são os filmes que a gente mais vê a vida inteira. Quando eu vejo filmes de outros países, principalmente os que são mais difíceis de chegar pra gente, assim, me interessa são esses detalhes, sabe? Como que as pessoas se vestem, como que elas comem, o cotidiano delas ali, o que que elas gostam, sabe, as camisetas que elas usam, como elas usam, esses detalhes da vida, assim. E é isso que o Kleber tá mostrando pro mundo, assim. Essa brasilidade muito nossa, muito afirmativa, sabe? O quanto que isso é massa. Ele falou isso numa entrevista, né? Que ele conhece Nova York pelo cinema, ele conhece a França pelo cinema, né? Então, tem isso, né? A gente... eu também tenho essa impressão de que eu conheço um pouco da cultura de vários países a partir do cinema, né? A gente sente o clima da Itália nos filmes do Fellini, do Rossellini, né? Não só do neorrealismo, mas até do Tornatore, mais popular. E eu acho que é isso. O Kleber, é claro que tem isso um pouco também no filme do Walter, mas isso é muito, muito comovente no filme do Kleber. Como ele leva pedacinho do Brasil. E se vocês repararem, no figurino, no cabelo, na maquiagem, gente, eu fui transportada, assim, para como as minhas tias, as vizinhas, as pessoas na rua se vestiam, né? Então... ele ainda cria essa coisa dos detalhes lá do fundo, dessas pessoas que estão ali na rua, que passam, que parecem figurantes, não são nem coadjuvantes, não, são figurantes mesmo, mas muito Brasil, né? Que você vê, e essa mistura que você tem no Recife, um alemão, o Brasil tem isso, tem negro, pessoa com traço indígena, você tem estrangeiro, você tem louro, moreno, ruivo, você tem de tudo, né? Não é só um estereótipo. O Brasil é essa salada toda, né? Perfeito, Ana. Concordo demais com essa sua percepção e queria também deixar claro, né, nesse finalzinho aqui de podcast, o espaço aberto para quem mais quiser colaborar com essa conversa, né? Sempre temos aí a caixa de comentários no site, nas descrições aí do episódio, nas plataformas onde você está ouvindo, né? Muita gente escuta os nossos podcasts pelo YouTube também, pode comentar lá, né? Porque agora o podcast ele vai direto para o YouTube, né? Como se fosse uma plataforma de podcast. Não tem o vídeo, né? Mas o áudio todo está lá, então dá para você curtir também os nossos podcasts pelo YouTube. E tem também o nosso grupo de bate-papo exclusivo para apoiadores. Continuem a nossa conversa lá. Chamem a gente para a gente falar mais sobre o Agente Secreto, um filme que, como eu disse, ainda temos aí mais um mês para falar muito dele, torcer até o Oscar e depois, com certeza, continuará sendo falado, né? Já é um filme histórico
para o nosso cinema e vai perdurar, né? Vai trazer ainda muitas discussões e não será esquecido. É simplesmente o melhor filme da temporada, tá? Com certeza. Vamos deixar isso claro. Quem sou eu para questionar? Pois é, o melhor filme da temporada, ponto, entendeu? Tá lá em melhor filme do Oscar, né? Indicado, não é à toa. Então é isso, ele não é relevante apenas em um contexto de filme internacional, de filme brasileiro, mas como uma peça central no debate cinema do mundo mesmo, assim. Sim. É isso. A futura aniversariante tá totalmente certa. Concordo total. Concordo total. Há muito tempo eu não vi um filme, é isso que eu falei, um sopro de criatividade, assim. É verdade. A gente fica sempre aguardando agora um filme do Kleber, como a gente aguarda de pessoas tão grandes quanto ele, né? Quanto o Almodóvar, quanto aguardava de um Fellini, de um Kubrick, eu acho. Acho ele tá num nível da história do cinema ímpar, assim. Com certeza, né? Não à toa ganhou lá no Festival de Cannes o prêmio de melhor direção, né? Que é um dos mais importantes. E porque lá eles reconhecem isso melhor. Nos Estados Unidos eles não vão entender. Exato. É esse nível de sofisticação realmente. Para Oscar é difícil, né? E o Oscar não é exatamente um prêmio sofisticado. A gente claro, fica feliz, né? A gente adora torcer. Não, eu prefiro mil vezes. O Oscar é a Copa do Mundo, gente. É aquilo. Ainda mais no carnaval. A gente já ganhou o prêmio, que é o filme. O filme é um grande prêmio pra gente. E ele tá alcançando tanta gente. É maravilhoso que ele alcance o mundo inteiro. Não para ficar famoso, porque a gente precisa ser reconhecido lá fora, mas que a gente quer que as nossas histórias sejam ouvidas, o nosso povo seja visto, a nossa memória seja sempre exaltada, né? Aquela ideia de que, tomara mesmo, igual a piada do Porta dos Fundos, que tenha um filme sobre a ditadura todo ano, até o povo entender que a gente tem que dar um jeito nessa memória mal resolvida, porque senão a gente vai ter um futuro igual dos americanos que votaram de novo na merda do Trump, né? Exatamente. Depois do filho mais velho, filho mais novo, que vem os primos. A família toda, né? A família toda, entendeu? Que isso é muito importante também, né? Um filme abrindo a porta para o outro, né? Então, cada um alargando mais essas entradas, né, essa capilaridade do nosso cinema, não só para públicos externos, mas principalmente para público interno também. Para o nosso próprio público brasileiro, assim. Sim, porque o cinema é um veículo importante para essa memória, né? E para essa cultura crítica também. Para a gente ter um olhar crítico em relação às coisas. Né, esse poder que o cinema tem com as imagens e essa hype toda em cima do filme é importante para que as pessoas se atentem mesmo para isso que era latente ser. Vou voltar para costurar minha fala desde o início. Aquilo que era latente se tornar exposto e, uma vez visto e nomeado, nunca mais volte, né? Perfeito, Ana. E muito obrigado, viu, Ana, pela sua participação aqui conosco mais uma vez, sempre enriquecendo as nossas conversas e as nossas análises. Gente, sempre muito bom falar com vocês, ainda mais num filme tão bom como esse. Tava louca, eu já tava seca para falar, não tava aguentando mais. Ainda valeu bem, a pena a espera, mais. Foi muito bom. Obrigada, Ana, bom demais. Gente, até a próxima, fiquem ligadinhos, hein? Beijo. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau.